Eu sou o Fábio Sacuda e esse é o Shio. De volta, de volta. Nem vou falar muita coisa porque, né, parece que eu tô dando desculpa a todo vídeo. Primeira notícia que eu quero comentar aqui é sobre o lançamento do incrível e maravilhoso box triplo de filmes de Naruto que vai ser lançado pela Viz lá nos Estados Unidos. É tão maravilhoso, tão lindo, tão grandioso que eles fizeram uma capa alternativa e chamaram o desenhista, que é bem famoso lá nos Estados Unidos, o Wallace Portátil, que desenhou os X-Men, X-Factor. Ele é o criador do Bishop, né? Um dos personagens assim que mais representam os X-Men na década de 90. Aliás, eu gosto muito do personagem e, sinceramente, não é o meu artista favorito, mas eu li muita coisa que ele desenhou, reconheço a bagagem que ele tem dentro do mercado americano. Mas essa capa aqui do box, que vai coletar as 3 primeiras aparições do Naruto no cinema, tá longe de ser uma coisa bonita. A internet caiu em cima e meteu o pau na postagem da Viz, que anunciou o tão fabuloso box com 3 filmes. Sinceramente, tanto faz. E com essa caixa estranha, né? Um box art, assim, digno de adaptações americanas. Apesar de tudo, o Wallace Portácio é um artista muito bom, requisitado. Ele é de origem filipina, né? Ele nasceu nas Filipinas, mas pingou em vários países. Acho que ele morou um tempo no México, alguma coisa, e passou sua adolescência nos Estados Unidos, onde ele fazia quadrinhos com o Scott Williams, que depois ficou muito famoso como o arte finalista do Jim Lee. Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, na DC, ele ainda fazia a arte final do Jim Lee. E o Wallace Portátil também, né, tem a mesma bagagem e tal, também foi um arte finalista durante o começo da sua carreira, desenhou muita coisa legal, o Justiceiro, o Batman, ele fez Spawn, ele fundou a Image Comics, apesar de ele não ser um dos sócios, porque, se eu não me engano, nem todos os artistas iniciais foram sócios, mas ele estava lá desde o começo da Image Comics. Ele, inclusive, criou o Wetworks, que é um dos títulos iniciais da editora. O cara não é pouca bosta, mas a arte dele pro Naruto ficou estranha. Você olha assim, eu tô olhando a arte aqui, você olha assim pro Naruto, ele parece o Naruto, tá estranho, mas que boca é essa? Mas tudo bem, né? Quem que tá atrás? Quem são todas essas pessoas que estão acompanhando o Naruto na frente, na capa, assim? Você vai comprar o DVD, isso daqui vai estar exposto para você. Na capa de trás, no verso, tem um Sasuke que parece um cosplayer meio mal feito. O Kakashi, não dá nem pra ver o rosto dele, mas ele tá parecendo que deixou de comer por alguns dias. Esses vilões, os vilões do filme, eu não conheço, não assisti os filmes de Naruto. A Sakura jogando kunai, da onde que saiu esses kunais? Não tem uma trajetória assim, física. Quem é essa Sakura? Ela tá muito estranha. Eu acho que a Sakura é a que tá mais, sim, irreconhecível. No entanto, se você olhar assim com muita boa vontade, ainda assim o layout não favorece. Porque posicionamento de figuras, sabe? Onde o Naruto tá, se você imaginar que essa imagem vai ser cortada no meio e o Naruto vai estar na capa principal, assim, meio jogado pro lado, um pouco para cima, onde é que vai ficar o logo? Em cima, embaixo, né? Assim, por trás da cabeça dele? Quer dizer, já tem a imagem, né? Tem a imagem completa, assim, com o logo. Eles até fizeram o favor de, na capa de trás, eles colocarem um quadro por cima de praticamente toda a imagem. É doloroso, mas os Estados Unidos já tem um histórico de fazer esse tipo de cagada. Achar, eu acho que os japoneses não são muito bons assim de desenhar, eles fazem umas historinhas
interessantes, mas não são muito bons de desenhar. Vamos fazer uma capa mais interessante para o mercado americano, para nós gringos que sabemos apreciar a arte. E aí eles nos entregam coisas tipo a capa maravilhosa do Mega Man, que até virou piada e hoje em dia é chamado de Bad Box Art Mega Man. Ou então o Sacrilégio, que é a capa americana para Náusica, o clássico da Ghibli, que o Hayao Miyazaki praticamente deu a vida para poder fazer. E de repente vai para os Estados Unidos e eles tentam transformar num, sei lá, num arremedo de heavy metal, da revista Heavy Metal, uma chamada meio sessão da tarde. O futuro nunca foi tão excitante. Não, é uma história distópica. Tipo, o mundo foi destruído e a natureza está tentando recuperar o mundo dos humanos, né? Que só fazem merda. A figura mais importante que dá o nome do filme, né? Náusica, é uma menina que aparece na capa voando de cantinho assim, porque tem que dar mais importância para um moleque que na história tanto faz. Ele sei lá, né? Meio que só um coadjuvante lá que participa um pouco mais da história, mas é a Náusica a principal e ela foi jogada de escanteio. E ainda trocaram o nome para Guerreiros do Vale do Vento. Eu gosto muito do trabalho do Wise Portácio em outras coisas, mas nesse caso, Bad Box Art. Yoshinori Ono, o homem do Street Fighter, anuncia sua aposentadoria. O cara que esteve à frente de Street Fighter já desde muito tempo e que praticamente levantou a franquia novamente com Street Fighter 4, anunciou sua aposentadoria, talvez não do mercado de games, mas pelo menos da Capcom. Depois de 25 anos, quase 26 anos dentro da produtora, ele vai sair da Capcom pela porta da frente, obviamente. O cara é um dos nomes mais importantes da publisher, não só é o nome por trás de Street Fighter, que é um dos títulos mais tradicionais da Capcom, quanto também foi responsável por coisas como Onimusha, ou Devil May Cry. Ele estava envolvido com tudo quanto é coisa bacana. E mesmo no começo da sua carreira, ele entrou lá naquele momento meio controverso, no início do Street Fighter 3, quando saiu também o 03, que foi meio que um jogo para fazer as pessoas esquecerem que saiu Street Fighter 3. Ele era só engenheiro de som. Eu não sei muito bem o que é um Sound Creator, mas no LinkedIn do Ono ele se intitula como Sound Creator nesse início de carreira. No finalzinho agora, já em 2020, com todos esses problemas, né? Ele, inclusive, na sua carta de despedida, lamentou que a Capcom Pro Tour, o campeonato da Capcom, foi todo online nesse ano, exatamente por causa de tudo que está acontecendo. O próprio Ono vinha tomando um rumo um pouquinho diferente. Ele está se envolvendo muito com a produção de eventos de eSport. Não é de hoje que ele é figurinha carimbada em todos os eventos. Ele já foi até na BGS lá no Brasil, não. Aí no Brasil, praticamente todos os eventos que tem campeonatos de Street Fighter oficial, ele dá um jeito de aparecer, fazer uma graça e tal. Ele até estava no filme, no Street Fighter Assassin's Fist, como ele mesmo, né? Ele tá como Ono. Não sei bem o que ele vai fazer no futuro, mas a mídia japonesa está especulando que ele vai virar alguma coisa de eventos. Provavelmente vai se dedicar mais ao negócio de esportes e de promoção dos games através de eventos assim, né, de grande porte, campeonatos e tal. Muito provavelmente isso não vai ser um adeus, então mais pra frente é bem capaz que a gente noticie, sei lá, Yoshinori Ono tá criando um campeonato de Street Fighter 6, que sabe, sei lá, quando vai sair agora. E agora, para fechar as notícias, vai ser um pouquinho longo. Tatsuya Matsuki, autor de Act-Age, a Actage, não sei como é que lê o nome, foi preso por molestar duas adolescentes. Uma delas é criança, né, 12 anos.
O escritor de Act-Age pegou sua bicicleta, saiu pelas ruas e aparentemente passou a mão no seio de uma menina de 12 anos, correu, mas acabou sendo pego pela polícia. E quando ele foi preso, apareceu uma outra menina de 15 anos dizendo que ele tinha feito a mesma coisa há uns 2 quilômetros atrás. Ele acabou confessando e foi preso. A Shueisha, em sua conta do Twitter, já disse logo de cara que estava avaliando, estava ouvindo os lados, mas que ia tomar uma atitude mais drástica. E durante o final de semana, ela acabou anunciando que a série Ex-Age, vai ser cancelada. O último capítulo saiu nessa edição da Shonen Jump, a famigerada edição 36-37, que também tem um outro cancelamento histórico assim, da Shonen Jump. E por incrível que pareça, pelo ranking da Shonen Jump, a série estaria em segundo lugar. Para quem não conhece como funciona esse sistema de toque da Shonen Jump, eles têm a votação e o público responde o questionário dizendo 3 séries que elas mais gostaram daquela edição, mandam e em 8 edições mais ou menos, esse ranking vira a ordem de publicação da revista. Então, há 8 semanas atrás, provavelmente, Act-Age impressionou os leitores e chegou em segundo lugar nas votações. Isso é coisa pra caramba, se você pensar que é a Shonen Jump, é praticamente um matadouro de artistas de mangá. Não só isso, Act-Age já estava com uma peça de teatro engatilhada para 2022, que não era pouca coisa. Ela era bancada pela Horipro, uma das maiores agências de modelos e atrizes aqui do Japão. E por isso essa peça estava com uma expectativa muito alta. Estava até rolando uma audição para escolher a menina que ia interpretar a Kei Yonagi, protagonista da série. A própria Horipro acabou soltando um comunicado dizendo, inclusive para as participantes, que infelizmente a própria audição e o evento, né, a peça, havia sido cancelada e não tinha mais como acontecer. Então, infelizmente, todo mundo que se esforçou até aqui perdeu a oportunidade. Mais doloroso ainda é a posição da artista Shiro Sasaki. O Sasaki acompanha a Matsuki desde o início da carreira dos dois nos mangás. Botando assim, bem resumidamente, Matsuki tinha uma carreira como roteirista de cinema, televisão e tal, mas ele não estava muito satisfeito, queria fazer produções próprias, escrever suas próprias histórias e não, sabe, ficar pulindo o material dos outros, escrevendo adaptações e tal. Ele decidiu então pular para os mangás e publicou online algumas histórias que acabaram chamando a atenção de Sasaki, que era uma artista dessas amadoras que publica no Pixiv e outras plataformas de galeria online. E ela acabou entrando em contato com o Matsuki e dizendo que gostou das histórias e tal, e eles trocaram figurinhas. Obviamente ele gostou da arte dela porque ela desenha pra caramba. E foi assim que, quando o Matsuki ganhou o concurso de novos escritores da Shonen Jump, ele, ao invés de aceitar fazer uma parceria com algum desenhista da Shonen Jump que já é consagrado, ele acabou chamando sua amiga, o Sasaki, ou sei lá, né, se era amiga, mas era conhecido. Assim nasceu o Act-Age. Mas agora, o Sasaki está sem seu trabalho, sem entrada de dinheiro e sem perspectiva do que fazer no futuro. A Shonen Jump já se adiantou dizendo que espera poder ajudar e dar o suporte para que ela possa voltar a publicar o mais rápido possível. Outros artistas, como Yusuke Murata, de One Punch Man, deram um suporte online lá no Twitter, mostrando artes dela, falando que ela é uma boa artista e tal, sabe? Querendo levantar a bola, porque o que ela perdeu não é nem culpa dela, né? Mas ela perdeu praticamente o chão dela dentro da indústria. Provavelmente sozinha ela não tem capacidade de publicar uma série na Shonen Jump. Como eu falei, ela só desenhava no Pixiv praticamente de forma amadora, assim. Não sei se ela tinha alguma pretensão com mangás e tal, mas acho bem difícil ela começar agora, assim, a estudar como fazer mangá e conseguir se dar bem. Também, pensando aqui comigo,
eu fiquei imaginando o cenário de algum outro escritor de mangá já consagrado entre o pessoal da Shonen Jump que queira pegar essa batata quente. Porque independente dela ser uma boa artista e tal, tem aquele bafafá que vai vir quando ela publicar uma coisa nova. Vai ser a série da autora lá, da desenhista de Act-Age. Não sei, para alguns talvez isso daí seja vantagem, para outros desvantagem. Tem gente que gosta de começar por baixo e pegando assim, sabe? Tem outras pessoas que já gostam de vir com a intriga por cima, né? Quem sabe o Watsugumi não queira fazer algum trabalho junto com ela. Na internet, os fãs ficaram bem divididos. É totalmente. Camiseta nova, esqueci de tirar o selo, só percebi agora. Obviamente, a maior parte do público diz que é uma pena, que é triste, mas mais importante do que tudo é o sentimento das vítimas. Porém, tem muitos fãs que estão pedindo para você separar o artista da obra e dizendo que Earthage deveria continuar de alguma forma, porque muitas pessoas ficaram empolgadas. Aparentemente, a história estava num crescente bacana, né, numa fase interessante, tanto é que estava em segundo lugar na Shonen Jump, né? E aí agora o público que lia o mangá tá querendo continuar a ler. Mas, como a Shonen Jump já meteu o martelo, não tem choro. Outros passaram o pano maior ainda e disseram, tipo, não, você não tem nem certeza do que aconteceu. Eu acho que ele não faria isso, porque ele é um autor consagrado. O que leva a um segundo ponto. Mas antes disso, só deixar bem claro. Não, ele foi pego com a mão na massa. Mas realmente, a gente começa a ficar meio intrigado. O que leva um autor consagrado com uma peça de teatro gigantesca para sair, provavelmente já várias ofertas para filme, quem sabe anime, não sabe, tinha tantas possibilidades, porque Earthage está fazendo bastante sucesso e é uma história bem interessante até. Dentro dos padrões Shonen Jump, ela acaba sendo uma história meio underground, porém com uma pegada assim, com potencial mainstream. Eu comparei isso no Twitter, é mais ou menos como Death Note foi antigamente. Death Note foi meio que um respiro de criatividade depois de muito tempo de fórmulas meio que prontas da Shonen Jump. Sempre o mangá de esporte, o mangá de luta, né, rivais, tal, sei que lá. E de repente Death Note trazia uma coisa diferente. Ele podia ter aquele ar de underground, mas tinha um potencial tão forte que acabou sendo um dos títulos mais importantes da Shonen Jump daquela época. Da mesma forma, Earthage é um mangá que parece um pouco intragável para o grande público, só que vinha angariando um público muito grande, apesar de tudo isso. E é uma história bem peculiar. Earthage fala sobre essa garota, Kei Yonagi, que é uma aspirante atriz que vai fazer uma audição, igual a que ela fez um monte de menina participar e se ferrar. Ela não passa, porém ela acaba sendo vista por um diretor de cinema que a chama para participar da sua produção. A partir daí, a história vira uma espécie de battle mangá misturado com aqueles mangás adolescentes de tragédia, drama e tal, porque ela perdeu a mãe muito cedo e o pai meio que abandonou ela e os dois irmãos mais novos. Ela recebe dinheiro do pai, mas se nega a receber dinheiro do pai, então ela trabalha para sustentar os irmãos e ao mesmo tempo ela, apesar de ser bonita e talentosa e ter uma capacidade atlética grande, acaba não participando de nenhum clube assim, esportivo que aqui no Japão é bem comum, principalmente para pessoas que se dão bem com atividades físicas. Ela passa os dias sonhando em se tornar atriz. Todo esse lance de ser um battle mangá dentro da estrutura de uma história de busca por sonhos também lembra um pouco Bakuman e outros
mangás assim que tem essa pegada de você fazer uma história bem inusitada para o mainstream, mas com uma cara de mainstream. Não por isso, o mangá vinha sendo indicado em várias premiações. Não sei exatamente se ganhou alguma, provavelmente não, porque eu não encontrei nenhuma menção. Mas também você via em todas as livrarias recomendação dos próprios vendedores. Inclusive, a guilda de atores japoneses chegou a parabenizar o mangá por causa do sucesso que estava obtendo dentro dessa história de busca pelo sucesso dentro do mercado de atrizes e atores do Japão. Então, é um mangá gigantesco, com potencial enorme. E foi tudo jogado no lixo porque ele queria passar a mão no peitinho. A gente para e pensa assim, na lógica disso, assim, e realmente dá para entender as pessoas que não conseguem conceber essa ideia, porque é ridículo você ter tudo isso, você ter alcançado tanto sucesso na sua vida e de repente perder tudo de uma forma tão idiota. Mas ao mesmo tempo, também me levou a pensar: o que será que acontece dentro da Shonen Jump? Porque esse não é o primeiro caso. E provavelmente não vai ser o último caso, a não ser que alguma coisa muito revolucionária aconteça. Mas a Shonen Jump já foi protagonista de outros casos muito emblemáticos, envolvendo não só né, casos com crianças, quanto também outras coisas muito pesadas. Muito tempo atrás, talvez a maior parte de vocês não saibam, o irmão do Tetsuya Chiba, o desenhista de Ashita no Joe, Akio Chiba, fez um mangá na Shonen Jump chamado Captain, que foi um grande estouro na época, um mangá de beisebol, né? E a garotada adora. Porém, Captain fez tanto sucesso que ele nunca mais conseguiu chegar em alguma coisa no nível de Captain. E ele acabou tendo que fazer uma continuação póstuma de Captain, que virou o Playball. E mesmo assim, ele ainda capengava muito e não conseguia emplacar outro sucesso. Talvez toda essa pressão em cima dele tenha feito ele tomar a decisão triste que ele acabou tendo. Certo dia ele estava num táxi na Via Expressa e do nada ele abriu a porta e se jogou. Mais pra frente a gente também teve o caso bem emblemático do autor de Toriko, Shimabukuro alguma coisa, esqueci o primeiro nome dele. O caso dele ficou bem emblemático porque ele foi visto saindo de um motel com uma menina de acho que 16 anos. Na época, ele alegou que a menina falou que tinha 18 anos. 18? Não. A menina alegou que era maior de idade e que por causa disso ele acabou aceitando fazer um programa com ela, mas isso não impediu a Shonen Jump de cancelar o seu mangá na época, o Seikimatsu Leader Takeshi, que para vocês terem uma ideia, nasceu mais ou menos na mesma época que Hunter x Hunter e One Piece, e dentre os três era o que fazia mais sucesso. Ele fazia mais sucesso do que Hunter x Hunter, que é o título de retorno do Togashi depois de Yu Yu Hakusho, e One Piece, que era, né, já alguma coisa a ser vista, apesar de não ser o grande sucesso que é hoje em dia, né? No entanto, a Shonen Jump cancelou e não deu nem tempo dele pedir muitas desculpas. Detalhe que Takeshi foi cancelado na mesma edição 36-37, só que daquele ano, né? Que é a edição dupla que sai no feriado de verão do Japão. Obviamente a gente não pode esquecer do caso do Nobuhiro Watsuki, autor de Rurouni Kenshin, que foi preso durante uma operação de caça a pedófilos. Aparentemente, até onde se sabe, porque o caso ainda é muito mal contado, as pessoas não têm tantas informações, porque aqui no Japão as investigações acabam ficando bem restritas, você não tem tanto acesso, mesmo depois de tantos anos. Mas dizem que o que aconteceu foi um certo vendedor de material desse tipo de natureza foi preso e das mãos dele apareceu uma lista com vários clientes. Um desses clientes era o Watsuki. Eles conseguiram chegar na casa do Watsuki, pegaram o computador dele e realmente ele tinha muito material. Ambos os casos foram muito emblemáticos, mas principalmente
O que a maior parte dos fãs hoje, o que a maior parte dos leitores, principalmente os leitores internacionais, falam sobre o caso de Act-Age é que a Shueisha pode até cancelar o material, como ela cancelou tanto o Takeshi quanto Rurouni Kenshin, que na época estava passando por um remake. Mas logo que eles saíram da cadeia, o mangá foi retomado e meio que fingiram que não aconteceu nada. Takeshi terminou nas páginas, se eu não me engano, da Ultra Jump ou outra revista da linha da Shonen Jump, mas Rurouni Kenshin voltou para a própria Jump Square, onde por um acaso, até hoje, ele é meio que o carro-chefe. E no caso de Shimabukuro, ele terminou o Takeshi e depois ainda voltou para Shonen Jump e criou o Toriko, que foi um baita no sucesso. Voltando para Act-Age, o medo de todo o público é que isso seja o que vai acontecer. O cara é solto, aí dá um tempinho e ele já volta a publicar o mangá. Tem dois pontos que eu acho que pode ser bem diferente aí. Talvez você, as outras pessoas não vejam dessa forma, mas a Shueisha considerou, primeiro, o caso do Shimabukuro muito assim nebuloso, porque realmente, né, teve aquele negócio de que ele disse que não sabia, sei que lá, o próprio Oda, autor de One Piece, entrou em contato com a Shueisha e pediu para que todo esse embargo fosse revisto. No caso de Rurouni Kenshin, como as coisas aconteceram tão rápido que acho que em 2, 3 meses já tudo tinha sido apagado e meio que ele já estava se preparando para voltar, dizem que dentro da Shueisha alguém passou um pano muito grande e apagou toda a história para ele poder voltar. Mas em Act-Age o negócio é que ele foi pego não com material e também não num caso assim meio controverso. Ele foi pego em flagrante uma criança, assim, né, 12 anos. Vai ser bem difícil da gente poder ver a Shueisha passando pano aí. Principalmente porque o público japonês, entrou em contato dizendo que prefere mesmo que o mangá seja cancelado. Obviamente, muitos fãs dizem que não, mas a maior parte do público parece ter o consenso de que isso daí é inadmissível. Se você entrar agora na Amazon japonesa, você só vai encontrar as edições para Kindle de Act-Age e uma outra edição americana. Também tem algumas coleções completas, mas que são do Marketplace, provavelmente de gente querendo fazer um dinheirinho agora no final, né? Mas no final das contas, parece que esse foi o canto dos cisnes para Act-Age, porque aí vem o segundo ponto. A desenhista Shirou Sasaki entrou em acordo e provavelmente ela, mulher, né, não vai querer voltar para fazer um mangá com um cara desses. Essa é uma discussão muito complicada, mas o campo de discussão tá aberto aí embaixo. Você pode comentar, você pode dizer o que você acha, você pode repudiar. Obviamente todo mundo repudia um negócio desse, é ridículo. Mas eu também fico pensando, o que será que acontece com autores da Shonen Jump que ficam tão transtornados e começam a fazer esse tipo de loucura? E, então não esquece, curte, compartilha, espalha a palavra. Então é isso, até a próxima. Tchau. 44 minutos.